E aí, galera do Me Salva, vamos continuar a falar da nossa isostática e continuar a respeito das nossas solicitações. Agora a gente vai falar um pouco a respeito das nossas convenções de sinais. Da mesma forma que a gente tem as convenções de sinais para momentos quando estão entrando e saindo do plano, a gente vai ter a nossa convenção de sinais para as nossas solicitações. Primeira coisa que a gente vai ter que colocar em mente é que quando a gente tiver, por exemplo, uma viga, a gente vai ter que ou analisar pelo lado direito ou analisar vindo pelo lado esquerdo. Por que isso é importante? Porque no momento que a gente pegar uma seção, colocar uma seção S, quando a gente analisar a nossa seção S, se a gente analisar pelo lado direito, em algumas solicitações a gente vai ter um sinal positivo em um sentido e em outras solicitações a gente tem o sinal positivo no outro sentido. Então, o que a gente vai analisar aqui? A gente tem 4 tipos de solicitações que vão ser analisadas, que vão ser o primeiro, que vai ser o esforço normal, o segundo vai ser o nosso esforço cortante. Não estou falando ainda com os sinais corretos aqui, coincidentemente pode algumas delas serem os sinais corretos. Vai ter o nosso cortante, vai ter também o nosso momento fletor, que vai ser ou para cima ou para baixo, e vai ter também o nosso momento torsor. Nesse primeiro momento é só para a gente gravar bem como é que vai ficar a nossa representação de momentos. Agora vamos pensar no nosso esforço normal. A gente está pensando aqui na seção que a gente tem, por exemplo, a seção que foi cortada, aquela seção S. Vamos colocar aqui a seção S. Quando a gente estiver analisando o esforço normal, a gente vai ter que pensar fisicamente o que é o sinal positivo. O sinal positivo para um esforço normal, tanto vindo pelo lado direito quanto vindo pelo lado esquerdo, ele é positivo quando a gente traciona a seção. Ou seja, quando ele estiver saindo da seção, ele vai ter o sinal de negativo. Da mesma forma, se a gente pensar no sinal de positivo, da mesma forma, se a gente pensar no sinal de negativo, ele vai ter que estar entrando na seção, certo? Agora, continuando com relação ao nosso esforço cortante. O nosso esforço cortante, esse vai ser o que vai variar em função da gente analisar pelo lado esquerdo ou pelo lado direito. Pensando de novo no sinal positivo, o que a gente tem? Se a gente olhar a seção vinda pelo lado direito, o nosso esforço cortante é positivo quando ele está direcionado para baixo. Da mesma forma, quando a gente vier pelo lado direito, se a gente tiver um cortante para cima, ele vai ser negativo. Como o cortante muda de acordo com o lado de análise, quando a gente analisar o lado esquerdo da seção, a gente vai ter que o nosso cortante vai ser positivo quando ele estiver direcionado para cima, certo? Dessa forma, a gente vai ter que cuidar, por exemplo, se a gente tiver de novo a nossa viga, vamos dizer que tem uma carga centrada aqui e as nossas reações. Quando a gente analisar uma seção S daqui, quando a gente vier pelo lado direito, essa seção S vai ter uma carga para cima, vai ter uma carga concentrada ali para cima. Nesse caso, como a gente está vindo pelo lado direito, a nossa carga aqui é para cima, ela vai ter o sinal de negativo no nosso diagrama. Só que se a gente pensar numa outra seção desse outro ponto, pensando, vamos dizer, eu colocar a seção S1 e S2, quando a gente analisar essa nossa seção vindo pelo outro lado, a gente vai estar vindo pelo lado esquerdo, o esforço que a gente vai ter vai ser de novo para cima, só que agora, como a gente está vindo pelo nosso lado esquerdo da seção, a nossa força para cima vai ter um sinal de cortante positivo. Então, é isso que a gente vai ter que cuidar com relação ao nosso esforço cortante, certo? Agora vamos pensar no nosso momento fletor. O nosso momento fletor, a gente tem que pensar fisicamente ele também, certo? Por quê? A gente vai considerar o nosso momento fletor positivo quando a gente estiver comprimindo as nossas fibras de cima da seção e tracionando as nossas fibras de baixo. Ou seja, da mesma forma, não vamos pensar em horário e anti-horário. Vamos pensar se a nossa seção está sendo comprimida em cima ou tracionada em cima. Quando a gente tiver essa situação em que o nosso momento pelo lado direito está no sentido anti-horário, que seria o nosso sentido positivo de momentos, beleza, ele fica positivo também. Só que quando a gente pensar na nossa seção vindo pelo lado esquerdo, que daí o
horário fica sendo positivo, a gente não pode se confundir. Colocar de novo a nossa viga. Agora a gente tem a mesma carga e a gente vai analisar os nossos dois pontos de seção. A nossa seção aqui e a nossa seção aqui. Num primeiro instante, a gente tem as nossas duas reações. Nesse primeiro instante, quando a gente olhar essa nossa seção S1, vinda pelo nosso lado direito, a gente vai ter que essa nossa força aqui vai estar fazendo um momento nesse sentido, certo? E da mesma forma, quando a gente olhar a nossa seção S2, vindo pelo lado esquerdo, ela vai estar fazendo também esse momento fletor positivo, certo? Então, quando a gente analisou antes a mesma seção com a mesma estrutura, pelo lado esquerdo ou direito, o cortante deu diferente. Só que pensando no nosso momento fletor, coincidentemente eles deram iguais, mesmo que os sentidos fossem diferentes. Então a gente não pode esquecer que o nosso sinal positivo para momento fletor é quando a gente comprime as fibras superiores da nossa estrutura, da nossa viga. Agora vamos pensar sobre o nosso momento torsor. O nosso momento torsor, como já foi dito anteriormente, é bem pelo nome mesmo, ele torce a nossa estrutura. Então, se a gente pensar numa viga, da mesma forma que a gente representou a viga anterior, se a gente colocar uma força aqui, a gente não vai ter esforço normal, a gente vai ter esforço cortante nas nossas seções, e a gente também vai ter momento fletor, só que nada está torcendo a nossa estrutura. Então, nessa nossa estrutura, o momento torsor não existe. Então, como é que a gente vai pensar num momento torsor? Se a gente pensar numa outra estrutura, onde ela está apoiada na parede, e são várias barras, por exemplo, e a gente tiver uma força aplicada em uma das barras que não esteja centralizada com o nosso apoio, a gente vai conseguir ver que essa nossa força, multiplicado por essa nossa distância, vai gerar um certo momento torsor, ou seja, vai torcer essa nossa barra aqui que a gente vai estar analisando. Então, isso seria o nosso momento torsor. Certo? E o que a gente tem de sinal positivo para momento torsor? Quando a gente tiver as nossas duas flechinhas saindo da estrutura, tanto pelo lado esquerdo quanto pelo lado direito, a gente tem que o nosso torsor é positivo. O que seria a direção dessas nossas flechas? A gente coloca o nosso dedão, o nosso polegar direito, e a gente analisa o sentido da torção, certo? Esse sentido de torção aqui, dá para ver que pelos dois lados ele vai ser diferente. Então, esse nosso sentido do polegar é o que vai dizer se a gente tem uma torção positiva ou negativa. Feito então? Até a próxima!